Bom dia, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Nosso nono encontro da Bússola da Lei Seca, Constituição Federal. Abram as câmeras, quero ver o rostinho de vocês. Então, vamos continuar. Quero ver se a gente consegue pegar um bloco específico que eu coloquei aqui, para ter uma previsibilidade maior aí de quando que a gente finaliza a Constituição Federal, tá? Então, vamos continuar aqui, artigo 63. Não será admitido o aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Se, no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual, sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado, quanto ao mais, o disposto no parágrafo anterior. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Importante esse parágrafo. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Isso aqui é importante também, 68.
Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional. Muito importante isso aqui. Que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, né? Aí uma parte muito importante para quem estuda AFO, finanças, né? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens, administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Gente, esse artigo aqui é tão bobinho, mas assim, ele ainda cai, né? Ainda cai bastante. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2º. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações,
multa proporcional ao dano causado ao erário. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. No caso de contrato, tá todo mundo acordado aí, gente? Sim? Chato, né? Esse tema aqui, eu acho ele chato. Mas vamos lá. No caso de contrato, o ato de sustação... Gente, falando em sono, esses dias eu vi um negócio tão maravilhoso, né? Eu falei assim, mas eu estou querendo economizar, mas é uma mesa com regulagem de altura. Aí eu pensei, na hora que eu tiver com sono, eu posso pôr ela assim, ó, e estudar em pé. Olha, que achei super legal, assim, sabe? Vocês já viram, inclusive? É assim, ela tem um botãozinho aqui do lado, aí ela levanta muito, com todas as suas coisas. Aí eu tô cansada, eu fico em pé ali estudando, eu achei legal. Né? No caso, não é a prioridade, mas na hora que quiser, eu acho que eu vou comprar uma mesa dessa para mim. Usam muito na Ásia. Aí, tá vendo? Tô ficando antenada com os asiáticos aí. Eu achei muito legal. Mas ela não é cara. Ela não é cara, não. Ela é até mais simples que essa mesa que eu tenho aqui, porque ela não tem gaveta. Ela, na verdade, gente, ela é uma mesa muito simples. Ela tem a estrutura metálica, tem um tampo, e aí ela tem a engrenagenzinha ali que faz. É só que as perninhas dela devem aumentar e recolher, né? Mas achei legal. Analisemos. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado. Ah, mas é porque vou só falar outra coisa, né? Das coisas assim que parecem que são bobas, né? Que a gente está gastando dinheiro, né? E talvez até tá, mas que a gente gosta de se dar uns mimos. Gente, vocês já viram post-it preto? Eu achei sensacional. Olha que lindo. Aí, só que o que acontece? Uma coisa leva a outra, né? Aí, para usar o post-it preto, você tem que ter uma aleatoriedade. Você tem uma caneta que escreve no preto. Aí eu comprei essa aqui. As canetas foram baratinhas, que era 4 por R$ 12. Um negócio assim. A preta, a dourada, a prata e a preta, né? A preta não é pro preto, né? Mas aí eu tive que comprar o post-it. Agora, o post-it, gente, post-it é caro, né? Da marca Post-it. Eles vêm até na caixinha. Mas, ó, esses tons aqui, ó, é cinza, umas cores diferentonas, ó, cinza, um azulzinho bem clarinho, que tá mais escuro do que bem clarinho. Aí o branquinho, né, que é difícil de achar o branquinho também, e um rosezinho bem clarinho. Sabe quanto é esse negócio, gente? Eu paguei, mas eu achei caro. R$ 62. Não é caro? Ou eu que sou pão dura? Eu não acho que eu sou pão dura, não. Mas 5 bloquinhos? Mais de R$ 10 cada bloquinho? Né? Enfim, comprei. Aleatoriedades, mas eu acho que ajudam, sabe? E se não ajudam também, tá tudo bem, o dinheiro é meu, eu que comprei, tá tudo certo, né? Vamos lá. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito. As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Esse parágrafo aqui cai, viu? O tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Esse também cai até com a frequência. A comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários.
Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional a sua sustação. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Aqui, gente, eles ainda fazem aquelas cascas de banana bem conhecidas. Ele pode falar aqui, ó, tem sede em Brasília. Não é em Brasília, é no Distrito Federal, tá? Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 e menos de 70 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 1/3 pelo presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Vocês sabiam dessa instituição aqui? Ministério Público junto ao tribunal? Não é o Ministério Público normal, gente. É o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. É um outro Ministério Público. Ele existe meio que dentro ali da estrutura do Tribunal de Contas. 2/3 pelo Congresso Nacional. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. E aqui, gente, está falando do TCU, mas quando é o TCE, é o seguinte: eu acho a estrutura dos tribunais de contas interessante, e ela não é tão previsível. Porque, por exemplo, você tem o auditor, e tem um outro cargo, que é o auditor substituto de conselheiro. E ele é um cargo que ele tem essas características aqui. Para entrar, você tem que ter mais de 35 anos. Por quê? Porque os auditores substitutos de conselheiro é um concurso, tá? Não é um cargo em comissão, não. É um concurso para auditor substituto de conselheiro. O que eu ia falar? Porque para você entrar nesse cargo, você tem que ter essas... Mas eu esqueci o que eu ia falar. Enfim. Tem que ter essas atribuições aí, tem que ter essas características, e não é um auditor comum, é um auditor substituto de conselheiro. É muito interessante, depois vocês pesquisem sobre isso. Isso não é algo que vai cair na prova de vocês, não, mas é interessante. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada, isso aqui é muito importante, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal,
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Os tribunais de contas são instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo, e as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios, vedada sua extinção, criação ou instalação. Olha que legal, ó. Redação dada pela Emenda Constitucional número 139 de 2026. O que vocês têm que fazer com isso aqui, gente? Vocês não têm um post-it preto, né? Senão vocês poderiam pegar esse post-it preto e lá colar no texto de vocês e falar assim, muito importante, né? Mas vocês podem pegar um marca-texto ou um post-it, né? Ir lá e colocar assim, parte muito importante. Por quê? Porque isso aqui é fácil de cair, né? Quando tem o tópico no seu edital. Vou até ler de novo. Os tribunais de contas são instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo. E as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas municipais, vedada sua extinção, criação ou instalação, tá? E aí vocês podem pesquisar como que era a redação anterior. O que mudou da redação anterior para esta, tá? As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Quanto que é o da União, vocês lembram? A gente acabou de ler. 9. Da União são 9 conselheiros, os estaduais são 7 conselheiros. As constituições estaduais, 7 conselheiros. Capítulo 2 do Poder Executivo. Seção 1 do presidente e do vice-presidente da República, tá? Gente, para quem está estudando aí para a Receita Federal, normalmente as bancas amam Poder Executivo, né? Porque é um órgão do Poder Executivo, então gostam muito de perguntar a atribuição do presidente da República. E nos tribunais, né, quem está estudando para o TJ, TRT, eles amam muito perguntar ali sobre o Tribunal de Contas. Tem nada a ver, né? Mas eles amam perguntar tribunais de contas. Então, dei uma boa decorada ali sobre tribunais de contas. Do presidente e do vice-presidente da República. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Será considerado eleito presidente o candidato que,
registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados em branco e os nulos. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Se, nas hipóteses dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Deixa eu só ver uma coisa. Vamos terminar essa página aqui. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Deixa eu marcar aqui, que a gente terminou aqui. Ó, 108, uma média de 10 páginas, gente, por vez. Eu queria que fosse mais. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos tirar a nossa foto. Bem bonitões. Gente, eu já falei para vocês que esse mês é X. Já falei para vocês que esse mês é aniversário do meu filho, né? Tô tão emotiva, gente, posso nem ficar pensando, vou 5 anos, 5 anos. Aí hoje vou lá, né? Nós vamos comemorar amanhã, domingo, né? Aí vai ser só um bolinho aqui em casa, primeira vez que eu não vou fazer festinha para ele. E aí, assim, eu não consigo não falar disso, né? O quanto isso, para mim, é um grande privilégio, sabe?
Não vou fazer uma festinha porque ele decidiu que quer outra coisa. Esse ano, no aniversário dele, 5 anos, eles começam a querer demais, né, gente? É o que eles querem, mas não é assim que a gente quer. Então, o amiguinho dele, a mãe estava me falando que ele quer o aniversário de onça, mas não é uma onça bonitinha, é uma onça mostrando as garras, assim, os dentes. Eu falei, gente, eles estão rapaz já. Mas, assim, ter a oportunidade, sabe, assim, hoje de encomendar um bolo do que ele gosta, docinho, ir lá comprar os brinquedinhos para brincar aqui no dia do aniversário, poder fazer a festinha lá na escolinha dele, ainda que simples, assim, gente, é um privilégio, eu considero um privilégio tão grande, sabe? Tão grande assim. Então, quando a gente fala em ser servidor público, não é em ficar rico. Você não vai ficar rico sendo servidor público. Mas, assim, isso para mim é dignidade, sabe? É dignidade, porque eu não tive isso quando era criança, sabe? Não tinha. Então, assim, poder proporcionar isso pro meu filho, eu tenho certeza que traz uma alegria, uma satisfação muito grande, muito maior para mim do que para ele, né? Mas então tenham esses objetivos em vista, assim, sabe? No dia a dia. Fiquem pensando como que será a tranquilidade, né, de vocês. Pensar, nossa, eu vou poder viajar com a minha família, eu vou poder em um domingo qualquer, né, chamar meus amigos para um churrasco aqui na minha casa. Isso é riqueza também, né? Hoje em dia a gente vive num mundo de internet que a gente também vê muita gente aí muito rica, com muito dinheiro, ou querendo parecer que é, e a gente começa a desvalorizar essas coisas. Mas é muita coisa sim, tá? Falei até nos meus stories ontem, hoje eu vou no casamento, né? No casamento do filho de uma amiga. E poder ir lá comprar um presente, né, bacana, bonito, para o filho da minha amiga, né, ter uma roupa bonita para poder usar e tal. Gente, isso é riqueza também, não é? Para mim, isso é riqueza demais. É assim, sabe? É dignidade, de fato, né? Porque eu não tive isso, né? Não tive, falei nos stories, né? Que muito provavelmente eu não iria no casamento, porque eu não ia ter dinheiro para comprar o presente, então eu ia ficar sem graça. E se eu quisesse ir arrumadinha, eu ia ter que pedir uma roupa emprestada de alguém. Eu sei que não é a realidade de muitos, e graças a Deus. Por exemplo, nunca foi a realidade do meu marido. Meu marido, assim, o pai e a mãe sempre trabalhou muito, mas tinha, sabe, o básico, tinha brinquedo e tudo. Mas a minha realidade não foi essa, gente. Não foi essa. É, então, assim, para mim isso já é assim, venci na vida, sabe? Mas é isso, meus amigos. Um ótimo final de semana para vocês, tá? Usem os finais de semana para construir a vida que vocês desejam e não para fugir da vida que vocês têm. Estudem sim, descansem também, organizem a semana de vocês, tirem um pedacinho ali do domingo de vocês para organizar a semana, priorizar, fazer um apanhado do que foi essa semana, do que você pode melhorar para a próxima semana, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.